Em todo o mundo, mais de 15 milhões de pessoas sofrem de Alzheimer, uma doença neurodegenerativa que atinge principalmente os idosos e desafia médicos e cientistas. E este é o tema da nossa entrevista deste sábado. Confira. Pessoal de casa que acompanha o Band Cidade, estamos chegando com mais uma conversa de sábado e talvez hoje você de casa se identifique com o nosso assunto. Tem algum familiar, algum conhecido com o mal de Alzheimer? Na próxima segunda-feira, dia 21, é o dia de conscientização sobre essa doença. E a gente vai conversar um pouquinho com o Dr. Marcos Paulo, neurologista, sobre o mal de Alzheimer. Doutor, muito obrigado por ter aceito o convite aqui da Band. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, pela participação para a gente poder esclarecer quem está assistindo sobre a doença. 6% da população brasileira com 60 anos ou mais tem o mal de Alzheimer. Agora, doutor, o que é essa doença? A doença de Alzheimer, ou mal de Alzheimer, é uma doença degenerativa do sistema nervoso central. Ela provoca, por uma série de alterações, acúmulo de algumas substâncias que são nocivas para o sistema nervoso, principalmente para a célula mais importante do sistema nervoso, que é o neurônio. Elas são nocivas para o neurônio e vão levando à destruição desses neurônios. E sem os neurônios, o sistema nervoso, o cérebro, não consegue funcionar. Ele não consegue fazer o seu processamento. E é aí da onde advém todas as manifestações da doença de Alzheimer. Como a doença é neurodegenerativa, ela vai piorando, ao longo do tempo. Desde os pequenos esquecimentos que são considerados irrelevantes para os familiares, até um estágio mais acentuado da doença. Quer dizer, o mal de Alzheimer ele pode levar à perda completa da memória? É uma evolução rápida, na média de 8 a 10 anos. Mas existem pessoas que, infelizmente, em 3, 4 anos já estão naquela fase mais avançada, restrita ao leito, restrita à cama. A doença começa com o esquecimento, mas algo que vale a pena pontuar e é muito importante. Esquecimento, todos nós temos. Então, nós estamos aqui conversando, de repente eu estou falando alguma coisa, eu posso esquecer de uma palavra, ou vocês estão aí em casa assistindo a gente, poxa vida, eu vou na cozinha, eu preciso pegar alguma coisa, eu chego lá e eu esqueço. Esses são esquecimentos normais do dia a dia, que logo após a gente acaba lembrando. O problema do Alzheimer é um esquecimento mais importante, mais crônico e com uma piora gradativa. É aquela pessoa que não lembra do que fez agora há pouco, não lembra do que almoçou, ou então esquece compromissos importantes, tem que um evento social, uma festa, e a partir daí, desse esquecimento, outras manifestações surgem e é aí que a gente consegue fechar o diagnóstico de doença de Alzheimer. Esquece muitas vezes como comer, esquece como se vestir, esquece como caminhar muitas vezes, esquece como tomar banho e aí sim a gente pode pensar num diagnóstico de Alzheimer. Um caso mais grave, mais avançado, a pessoa esquece de falar, esquece como fala. Esse esquecimento exige dos familiares paciência no cuidado, no acompanhamento desse paciente com mal de Alzheimer? A família tem que estar muito envolvida e com relação à família, 2 pontos que surgem são muito importantes. O primeiro é a aceitação. Muitas vezes a própria família, parentes muito próximos, como filho, às vezes esposo, esposa, não aceitam a doença. E isso muitas vezes há um retardo no início do tratamento que atrapalha, que prejudica a evolução dessa pessoa. E um outro ponto é que a família também precisa de cuidados. A família que se envolve com uma pessoa que tem Alzheimer sofre muito, sofre junto com a pessoa. A pessoa que tem Alzheimer, que desenvolve a doença de Alzheimer, não pode ficar sozinha. É uma pessoa que não pode conviver numa casa sem ter o apoio de um cuidador, de alguém da família. Por quê? Porque ela desaprende. O Ministério da Saúde diz que oferece tratamento aos pacientes com mal de Alzheimer em centros de referência, nas unidades de saúde. Mas, de fato, doutor, esse tratamento oferecido pelo sistema público de saúde é eficiente? O atendimento para uma pessoa que tem a doença de Alzheimer não deve ser de um único profissional. Por exemplo, não deve ser só do médico. Essa pessoa precisa de uma assistência multiprofissional. Precisa ter um psicólogo, muitas vezes não só para o paciente, mas para a família. Precisa ter atividades de terapia ocupacional, precisa ter fisioterapia para tentar evitar-se essa progressão, essa atrofia que acontece.
No sistema de saúde, a gente tem, infelizmente, não só para Alzheimer, mas para outras doenças, ainda um tratamento deficitário. A mentalidade, não acredito ser só do Brasil, mas de outros países, é focado simplesmente no tratamento medicamentoso e acaba se esquecendo que outros tratamentos, como a gente comentou agora, por exemplo, de terapia ocupacional, de fisioterapia, é muito importante. Agora, como acontece esse tratamento? Com ajuda profissional, mas também com auxílio de medicamentos? Sem dúvida. O tratamento que a gente tem atualmente, e aí abre-se um parêntese, funciona ou não, tem muita discussão a esse respeito. Mas o que a gente tem de tratamento atualmente são drogas para a gente tentar retardar a evolução da doença. Eu coloco tentar, sempre coloco a palavra tentar, porque às vezes a gente não consegue. Mas o objetivo, o foco do tratamento é esse. O aparecimento dessas toxinas nos neurônios da pessoa pode ser causado pela alimentação, pelo passado desse indivíduo, falta de exercício físico? Sem dúvida, o fato da alimentação e uma vida saudável, isso influencia demais na possibilidade da doença de Alzheimer. Pessoas hipertensas, pessoas diabéticas, pessoas sedentárias, com obesidade, são mais propensas a desenvolver a doença. E a gente acredita que isso tem a relação com o efeito tóxico que o diabetes, a pressão, a obesidade, o colesterol leve para o neurônio, para o sistema nervoso central. Os cientistas acharam um componente genético importante que dá pistas aí sobre o mal de Alzheimer, mas a cura de fato ainda não existe? Infelizmente não. Sobretudo porque a gente não entende direito o que está acontecendo no sistema nervoso, no cérebro de quem tem a doença. Dia 21, agora, nesta segunda-feira, é considerado o dia de conscientização sobre o Alzheimer. Ainda falta muita informação a respeito dessa doença? A data é muito importante para quê? Para que nossos governantes se conscientizem para a doença, se conscientizem que é uma doença de extrema importância em saúde pública e consigam alocar recursos para tratamento e principalmente para pesquisa. Doutor, muito obrigado por ter esclarecido as pessoas de casa, quem está assistindo aqui a Band, e até mesmo sobre os preconceitos, que rondam aí essa doença, o mal de Alzheimer. Eu que agradeço a oportunidade de poder ter esclarecido aos nossos que estão assistindo com a gente e poder aprender um pouquinho mais sobre a doença para poder identificar mais rápido e o tratamento melhor. E quanto mais rápido, mais eficiente pode ser o tratamento. Sem dúvida, aí, sem dúvida. Eu conversei com o Dr. Marcos Paulo, neurologista. A gente volta com você aí no estúdio. No próximo bloco, mais de 40% dos brasileiros não praticam atividade física. Se você é um deles, saiba como mudar este índice e conquistar melhor qualidade de vida. E as atrações para o fim de semana, hein? Hoje tem o Traja Rigor em São José dos Campos. 7h07, quase 7h08. O Band Cidade volta daqui a pouquinho.